gostaria que você tivesse aí um pouquinho de paciência, porque nós estamos no horário. Em casa você não deve almoçar meio-dia em ponto, certo? Diz que é almoço de domingo, né, velho? Tarde. No Nordeste é 11 horas, para quem acorda às 4. Bom, queridos, é impressionante, né? Estimulante ouvir o Omar e o Samuel Munhoz ontem à noite lá no aniversário da igreja, pela condição que Deus tem dado a esses irmãos, né? São diferenciados. Cadê o Omar? Glórias para a sua vida e conteúdo, Omar. E por falar em aniversário da igreja ontem à noite, tinha outro lá, como o Omar, o Samuel, pregando a palavra de Deus, e outro a quem Deus tem dado uma condição diferenciada. Mas ontem celebramos 33 anos como Igreja Cristã da Família. Ontem celebramos 2 meses de vida. Ontem celebramos 33 anos de igreja. Poxa vida! Talvez você vibrou mais domingo passado pelo Campeonato Paulista do que hoje. Espero que não. Onde eu estava ninguém vibrou, ninguém nem conhece o Corinthians lá. Como? Graças a Deus. É um lugar muito atrasado. E ontem foi uma festa linda lá no Embi. É verdade que faltou muita gente, mas tínhamos lá em torno de 1.500 irmãos e pudemos adorar o Senhor, lembrar do que Ele tem feito por nós. E o aniversário da Igreja Cristã da Família como um todo está diretamente associado ao aniversário da Igreja de Vila Mariana, porque foi aqui onde tudo começou. Quantas histórias partem desse lugar. Então esse também é o nosso aniversário. E minha tarefa aqui nessa manhã é oficiar a ceia do Senhor. Eu estava pensando, bem cedo hoje de manhã, eu acordei muito cedo, apesar de ter dormido muito tarde, porque eu tinha 2 tarefas. Uma relacionada ao campo e outra pensar nesse momento aqui. Eu estava lembrando que a ceia do Senhor, ela possui toda uma teologia por trás dela, que todos nós já conhecemos bem. Afinal de contas, todos os meses nós ouvimos um pouquinho acerca da ceia do Senhor. Uma explicação rápida e refletimos, oramos sobre. E certamente é o rito da vida da igreja do qual você mais ouve todos os domingos. Talvez, em segundo lugar, venham os dízimos e ofertas. Cada vez que é feito, não é isso? Se dá uma explicação. Mas a ceia, com mais condição, com mais qualidade. E quase todos os meses nós citamos aqui os textos, alguns muito conhecidos, como o de 1 Coríntios 11, onde Paulo fala, instrui a igreja acerca do modo como celebrar a Santa Ceia. Às vezes eu escuto isso mais de uma vez por mês, porque nem todas as nossas igrejas fazem a Santa Ceia no último domingo do mês. Umas no segundo, outras no primeiro. Pastor Johnny, lá em Manaus, é que dia? No final do mês, bate com nós. Em Teresina é o primeiro domingo, outras são no segundo. E como a gente tem essa mobilidade, por vezes tomamos ceia 2 vezes. E eu confesso que uma vez eu perguntei para o meu pai, pai, é pecado tomar ceia 2 vezes? E minha mãe disse, quanto mais, melhor. A ceia conta a história da vinda, a vida, a morte, a ressurreição de Cristo. Você já ouviu isso muitas vezes. Você já ouviu sobre o que ocorre espiritualmente nos elementos? Que embora não haja transubstanciação, mas eles vão ser separados e vão cumprir um propósito. Você já ouviu falar muitas vezes sobre o que a ceia opera em nós? A conexão que ela produz no mundo espiritual entre cristãos de todos os tempos, todos os lugares, todas as épocas. Formando a igreja universal, atemporal, invisível. Você já ouviu muitas vezes também recomendações acerca da forma como você deve se sentar a essa mesa. As instruções que no nosso caso remetem a estar batizado, estar em comunhão com a igreja, se você não é dessa comunidade local, estar bem com a sua igreja local. Enfim, tudo isso nós temos aprendido fartamente. E sobretudo nós temos experimentado o poder da Santa Ceia nas nossas vidas, amém? Mas também é verdade que cada Santa Ceia possui um contexto muito especial. E o maior exemplo disso é a última ceia de Jesus. Quanta coisa acontecendo ali. Fico imaginando que talvez tenha sido um dos momentos mais intensos, os últimos minutos da vida de Jesus.
traição, definições, apontamentos, envio, comissionamento, confirmação, quanta coisa acontecendo ali. O mesmo fundamento, um contexto totalmente diferente do nosso. No mesmo fundamento e apontando para um contexto glorioso, quando nós celebraremos essa ceia na eternidade. E entre nós também não tem sido diferente. Participamos da Santa Ceia em muitas ocasiões, encontros de liderança, e aquilo tinha um caráter de selo, de unidade, em pequenas famílias ou ao término delas. Ceiamos em grandes reconciliações após grandes crises, ceiamos em ajuntamentos com outras denominações, marcando, pontuando, buscando, chamando a unidade do corpo de Cristo. Nós ceiamos em acampamentos, tantas histórias, tantos lugares onde celebramos a ceia, o mesmo fundamento, contextos e significados diferentes. Enfim, e hoje, ao comemorar 33 anos de vida, nós cearemos novamente, sobre os mesmos fundamentos, mas com um significado muito especial, que tem a ver com os nossos 33 anos. E quais sentidos poderíamos dizer, atribuir à Santa Ceia de hoje? Eu fico pensando que, como o salmista diz, que a gente precisa contar os nossos dias de tal maneira a atingir corações sábios. Fazer aniversário não é outra coisa senão contar dias. Então os aniversários também são um tempo de celebração. Celebração da nossa vitória em Cristo por longos 33 anos. Celebração porque se nós pagamos um preço aqui nesse lugar, é o preço de ser uma igreja séria. Celebração por estarmos em tantos lugares, por tantas histórias. Eu fico pensando na história que você tem aqui com essa localidade. Quando você chegou aqui, como estava seu casamento, o dia do seu batismo, eu me batizei ali, onde está o tambor, era o batistério. O dia do teu casamento, do teu noivado, o Gerson falou aqui das crianças correndo, e eu sempre gosto dessa imagem, das crianças correndo no fim do culto. Eu sei que eles quebram os fios, batem nos instrumentos, mas entre alguns motivos pelos quais a gente está de pé, é porque um dia eu corri no final do culto na igreja. Quando eu tive a chance de ir para o mundo, não tinha graça, porque tudo aquilo que eu precisava zoar, eu zoei na igreja. Tantas histórias, e esse lugar não é diferente, ele tem marcado a sua vida. E portanto, um dos primeiros sentidos da ceia de hoje é celebrar a Deus pelos nossos 33 anos de vida. Amém? Um outro motivo pelo qual a gente vai cear hoje é porque nos aniversários também precisa acontecer memória, reflexão. Traz à memória aquilo que dá esperança. Que igreja fomos? Onde estamos? E para onde iremos? Porque junto com isso tem o terceiro sentido que eu quero dar para essa ceia aqui hoje, que é o sentido profético dela. Porque quando nós fazemos aniversário, nós também inauguramos os próximos 33, 34, 50 anos. Inauguramos um futuro e já estamos nele. E é bem verdade que, embora o dia e a hora ninguém saiba, mas há uma grande chance de os próximos 33 anos serem os anos onde Jesus vai voltar nas nuvens para buscar a sua igreja. E isso tem que produzir esperança no nosso coração, porque, como disse Omar, não se fala muito mais sobre a eternidade. E nós precisamos continuar falando que Jesus um dia voltará. Embora isso conflite um pouquinho com a teologia dos irmãos que operam a missão integral, que diz que o reino tem que subir para a igreja descer, e não é bem por aí, porque para o reino descer, a igreja sobe primeiro. Mas a verdade é que nós estamos apontando para um futuro extremamente glorioso. Também hoje nós podemos declarar profeticamente que quem sabe nesses próximos 33 anos, e eu acredito muito nisso, e com muitas coisas que Deus tem feito nesses últimos dias, que poderão ser tempos de uma farta e grande colheita em nosso meio, e em todas as nossas igrejas. E nós temos acreditado e visto sinais desse tempo. Em muitas localidades, coisas importantes aconteceram, irmãos se experimentando assim,
Esses dias falávamos com uma das nossas igrejas, que historicamente todos a conhecemos por uma igreja pequenininha. Os irmãos são resolvidos com isso. E eu lá conversando com o irmão, falei, tá, então preenche esse item aqui, irmão, 80 pessoas. Ele falou, não, pastor, temos 180. Eu falei, cresceu 100, de 6 meses para cá, tem acontecido alguma coisa. Uma outra igreja nossa que infelizmente passou por uma divisão recentemente, cresceu 70 pessoas no tempo da divisão sem um pastor. E virou referência para um estado onde as pessoas me consolavam quando fomos lá tratar o caso, dizendo, pastor, aqui está todo mundo acostumado, essa é a minha 12ª divisão. Eles são especialistas nisso. E falem-se as igrejas nesse momento. E as nossas igrejas nesse mesmo ambiente têm se sustentado e crescido. Então são indicadores de que Deus está por fazer algo novo em nosso meio. E essa ceia também terá esse contexto. Então nós vamos celebrar, agradecer a Deus, porque se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos contra nós se levantaram, nós vamos refletir nessa ceia sobre aquilo que fizemos, onde estamos e o que temos para fazer ainda, e tem muita coisa para ser feita. E nós vamos apontar para um futuro glorioso em nome de Jesus. Então eu quero me convidar para ficar de pé e convidar os diáconos que vão trabalhar aqui na ceia. E nós vamos consagrar os elementos. Você vai agradecer porque por esse corpo você está de pé. Você tem saúde para chegar aqui. E Ele pontua o teu hoje. E o sangue, que é por Ele que nós vamos entrar num futuro brilhante na vida da nossa igreja local aqui, que hoje faz 33 anos, amém? Amados, há muitos motivos para a gente celebrar. O inimigo não gosta de nós, Vera, definitivamente. Isso é um bom sinal. Nossa vida não é confortável, Carlão. Nós estamos em constantes guerras, Paulo. Isso é um bom sinal. Eu aprendi aqui um dia, quando o Gerson morava no Reino Unido, e uma vez ele veio para cá, um camarada que eu não sei o nome, e ele disse que o Espírito Santo por vezes não traz só conforto aos aflitos, mas sempre ele traz um pouquinho de aflição. Aqui está muito confortável. Então, se a gente está numa tranquilidade muito grande, não é um bom sinal. Mas estamos em constante guerra, de cabeça erguida, sendo vitoriosos no campo de batalha, por sermos exércitos, estamos no caminho. E esses são grandes motivos para essa ceia aqui, a gente fazer o teto cair. Vamos consagrar aqui os elementos. Estenda a sua mão aqui comigo e com o Paulo. Nós vamos separar esses itens para o Senhor aqui. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de entender e discernir tantas coisas nesse momento, Pai. Que importante, que especial, que relevante, que eterno é esse momento, Senhor. É o momento da ceia, Senhor. E ela para nós hoje aqui tem um sabor de vitória, Deus. De gratidão, de entendimento e um cunho profético tremendo, Senhor, daquilo que vem pela frente, Senhor, em termos de conquistas, vitórias, crescimento e muita bênção do Senhor por nós e para nós. Então, Senhor, nós separamos o pão e o cálice para que cumpram o propósito desse momento, Senhor. Santificamos esses elementos para Ti e pedimos a Deus que o Senhor os abençoe, Senhor, separando eles, inserindo neles poder, graça, autoridade e as Tuas virtudes, Pai, mais sublimes para nos beneficiar, para nos abençoar, para fazer parte de nós. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto adoramos, nós vamos sobre o livro de Tiago. Hoje nós vamos ver aqui o Tiago 3, do 1 ao 12. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo. Aleluia. E semana passada o Omar falou sobre fé e obras, sobre um tremendo ponto de vista de fé e obras. E hoje, na sequência, lembrando que essa é a série de estudos sobre o livro de Tiago, nós vamos falar sobre um assunto um pouco espinhoso para um domingo à noite, no melhor estilo de pirona, que é amargo, mas tirador, né, Carla? E meu desafio é transformar isso aqui numa dipirona infantil. Tem doce e cumpre o mesmo efeito. Talvez precise de algumas gotinhas a mais,
Sei que vai na outra forma quando eu vou todos os meses. Chega lá, tem um monte de remédio. Medley, Teuto, EMS. E entre eles tem a dipirona infantil lá e com sabor. Eu não sei se funciona, mas é gostoso. Então hoje eu tenho o desafio aqui de falar sobre a língua, meu irmão, com você. Amargo e que seja doce no ventre. Amém? Leamos então. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é o homem perfeito, e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pôde domar, e é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Feche teus olhos mais um pouquinho. Senhor, nós precisamos da Tua graça nessa noite para compartilhar a Tua palavra e todos saírem daqui edificados, Senhor. Traz agora nossas mentes cativas à Tua obediência, quieta os nossos corações. Continua falando com a Tua igreja, Senhor. E a Tua palavra é muito poderosa, ela pode nos encorajar, nos inspirar, nos edificar nessa noite. Faz o Teu povo sair daqui de cabeça erguida, Senhor, e abençoado nessa área de suas vidas. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Tiago, vamos falar um pouquinho do contexto da fala de Tiago. O texto ele é muito didático, né? E ele fala sobre a guarda da língua. Esse pelo menos é o título do meu trecho aqui. E Tiago falava aqui para uma comunidade de irmãos que dentre eles havia algumas dissensões. O próximo capítulo 4:11 vai dando, aliás o texto inteiro vai dando várias pistas do momento para que esse público aqui de Tiago vivia. 4:11 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas um juiz. Então veja que havia dissensões lá, haviam também disputas no meio dessa comunidade. O 3:13, nós paramos no 12. O próximo versículo diz assim, 3:13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento, as suas obras em mansidão de sabedoria. Havia também invejas, egoísmos, há muitos textos aqui, muitos versículos dos livros de Tiago que vão apontando para isso. Arrogâncias entre os leitores dessa carta. E daí a origem das atitudes dos indivíduos cristãos lá de um falar pecaminoso. Por conta desse contexto tumultuado, existia muito problema com a língua lá. Por isso, lá no comecinho do Tiago, no 1:19, ele encoraja o povo a ser tardio para falar. Saber isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Talvez também por isso, no 1:26, ele diz: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração e a sua religião é vã. Então talvez por essas questões ele vai falando lá para o pessoal ser tardio para falar e vai comparando o refrear a língua a uma perfeita religiosidade. E o pessoal que estuda, os historiadores, o povo que conhece a fundo o Tiago, diz que talvez, Omar, e ele deve ter percebido isso,
essa seja a causa dele ter abordado a questão geral das obras, como o Romar pregou a semana passada. Porque talvez ele tenha estimulado falar sobre essa questão de obras e fé por conta dessa divisão existente entre esse povo aqui. No versículo 1 do capítulo 3 que a gente leu, voltando lá, aliás, talvez essa questão de obras e fé e essa disputa, quem tinha obras, quem tinha fé, é quem estimulou essa divisão existente desse povo aqui. O Tiago enfoca aí o assunto da língua por meio de uma advertência sobre o ofício de ensinar aos mestres. Essa primeira fala dele é destinada aos mestres. E ele diz: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres. E é bom entender que ele não estava desestimulando o ministério de ensino. Mas acontece que o mestre na igreja primitiva era mais ou menos comparável ao rabino judeu. Tinha sobre si a tarefa crucial de transmitir a doutrina cristã. E como o ministério de ensino ele acabava conferindo autoridade e prestígio àquele que o exercia, isso produzia uma certa relevância a essas pessoas que oficiavam nesse ministério. De modo que, numa sociedade onde poucos sabiam ler, e o povo de classes mais inferiores tinham muitas oportunidades de alcançarem maiores posições exercendo esse ministério entre a comunidade, então não é de surpreender o fato de que os cristãos eram atraídos ao ministério de ensino nessa época pelo contexto social deles. Então ele diz assim: não sejais muitos de vós mestres. E ele vai falando aí também, né, dentro desse primeiro e segundo versículo de Tiago 3, 1 e 2, ele traz um peso sobre os mestres, como o próprio Jesus também o fez, lá em Lucas 12, 48, abra lá rapidinho. Aliás, existem muitas semelhanças no modo de pensar e falar de Tiago com o próprio Jesus. Há muitas semelhanças no pensamento, na expressão. E no 12:48 ele fala assim, Jesus, né, falava sobre os mestres, né? Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigados. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. E ainda nesse mesmo ponto, Jesus citava os escribas, que tinham a mesma tarefa de ensinar, como um bom exemplo de fracasso nessa atividade. Abra aí o Marcos. Isso aqui é contexto, é história, para a gente pontuar aqui um pouquinho. Marcos 12, 40. Jesus marcava os escribas judeus como um fracasso no desempenho dessa tarefa, que eles eram insinceros, eles eram gananciosos e que sofreriam um juízo severo. O 12:40 diz assim, aliás, vamos ler 38. E prosseguindo ele no seu ensino, Jesus, né, disse: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com conversas compridas e as saudações nas praças, e dos primeiros assentos nas sinagogas, e dos primeiros lugares dos banquetes, que devoram a casa das viúvas, e por pretexto fazem longas orações. Esses vão receber muito maior condenação. E ainda o Paulo, no Atos 20, ele se coloca aqui que ele buscou ser fiel nessa tarefa de ensinar, de anunciar o Evangelho com seriedade. O Atos 20, 26, 27, porque o povo lá de Tiago queria ser mestre. Dava proeminência. E do 26, 27 do Atos 20, o Paulo fala assim, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, eu fiz a minha parte, não devo nada. Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O Paulo se colocando como um exemplo que cumpriu bem essa tarefa. O Tiago ele cita também os riscos que os mestres estavam expostos, porque eram pessoas que tinham como principal ferramenta do exercício do seu ministério a língua. Falavam muito. Quem fala muito? Meu pai fala que dá bom dia a cavalo. Esse é o texto dele. Ele admite, inclusive, a preponderância do pecado, no 3:2. Quando ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E o verbo grego aqui usado é o pitaio,
que sugere pecados de natureza relativamente inferior ou até mesmo inadvertida. E provavelmente a ênfase aqui não esteja no número de pecados, quando ele fala muitas coisas, mas na diversidade de pecados. Então não é que você peca 30 vezes por dia, mas é a quantidade dos tipos de pecados que você eventualmente pratica. E para finalizar essa contextualização, no versículo 2 ainda, é bem provável que o Tiago pretendeu incluir todos os leitores quando ele utiliza o verbo na primeira pessoa do plural, quando ele coloca, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Então, ampliando aí a sua advertência sobre os perigos das línguas, do uso errado da língua, aos aspirantes ao ministério de mestre e também, e bem a propósito, a toda a igreja, porque esse era um problema então que afetava a todos. Não diferente dos tempos de Tiago, esse também pode ser um desafio nosso nos dias de hoje, o problema da língua. Já que vocês estão tão sérios assim, cinza o assunto, inclusive predispõe a isso, faça assim, só para dar tempo de eu tomar água. Isso não tem nada de espiritual, é só um pouquinho de quebra-gelo. E nessa linha de quebra-gelo ainda, eu estava estudando a quantidade de coisas que tem de baboseira, cultura inútil ou não, sei lá, sobre a língua. E até o século XIX eram usadas várias técnicas para determinar se uma pessoa de fato estava morta. E uma delas tinha uns hábitos bizarros, inclusive, de colocar o cara lá numa geladeira por 3 dias, se ele não se mexesse. Bem sugestivo, né? A gente decidia que descobria que a pessoa estava morta, né? Só não falava do quê. Mas existia uma outra técnica interessante para detectar a morte de alguém, e uma delas era puxar a língua da pessoa por 3 horas seguidas. Esquisito, né? Eu nem fui me aprofundar, tinha um link lá para saber. Falei, não, isso é muito inútil. Um pouquinho de ciência. A língua é o órgão muscular relacionado ao sentido do paladar, que serve para processar, moldar, guiar, conduzir os alimentos. Ela faz parte do sistema do aparelho digestivo. Aliás, a porta de entrada do aparelho digestivo, pastor Gerson, que é o gasto de plantão aqui. Ela participa também na formação dos fonemas da fala, Miriam, que é a fono de plantão. E é o único músculo voluntário do corpo humano, olha que detalhe interessante, que não se fadiga. Todos os outros músculos se cansam. A danadinha não se fadiga, Luiz José. Pelo texto que nós lemos, podemos perceber dos versículos 3 a 8 que ele é um membro de difícil controle. Vamos rever? 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde querem para os timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, se cava de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocado entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais, se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode domar, e é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Amados, ele cita o desafio de controlar a língua. Ele vai comparando aí os grandes navios com um pequeno leme que se direciona, os cavalos bravos, que com freio na sua boca ele também se é domado, um pequeno foguinho que incendeia todo um bosque. E aí ele vai dizendo que a língua ela é comparada a isso, ao pequeno leme, ao pequeno fogo. Ele menciona enfaticamente que ela é controlada pelo inferno e nenhum homem a pode domar. Ela é cheia de veneno, peçonha mortal. Répteis, feras, animais se domam, mas a língua não. Era o Mike Tyson que tinha um tigre? Pois é. Dá para domar um tigre, mas a língua não.
ela se gaba de grandes feitos, e ela é tão importante, tão crucial, tão desafiador o controle da língua, a ponto de que ele estabelece que quem a controla é varão ou varoa perfeita. Veja que não menciona a vitória sobre o pecado para se ser varão ou varoa perfeita, mas controlou a língua, está lá, gol de placa. A língua realmente tem uma importância considerável e com razão pode gloriar-se do poder que possui, porque ela pode determinar o destino de uma pessoa. Portanto, eu nem preciso dizer que ela se constitui, a essa altura do campeonato, um alvo extremamente estratégico para o nosso inimigo Satanás. Se tem um lugar que ele vai apelar, é para a sua língua. Vamos lembrar aqui alguns pecados, alguns problemas associados ao uso indevido da língua. Mateus 15, 11. Lembremos de algumas coisinhas referentes à língua. Mateus 15, 11, Jesus fala assim, ó, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. E aí, no 15, um pouquinho mais para baixo, de 18 ao 20, diz assim, mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Nunca mais eu vou lavar a mão, então. E é outro toque que eu tenho, álcool em gel. Portanto, pecados associados ao uso indevido da língua, maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, blasfêmias, falso testemunho. Outros que eu elenquei aqui, mentiras, esse é óbvio, né? É com a língua que se mente. Palavras torpes. Aliás, como se baixou o nível, né? Hoje as pessoas falam muito palavrão e não é mais um problema. Aliás, como o sagrado se mistura ultimamente com o profano, e isso vai passando, assim a gente vai diminuindo o padrão, o filtro, vai aumentando a peneira. Outras coisas relacionadas à língua, enganar os outros, o deboche, o desprezo, o desdém, as injúrias, as calúnias e difamações, a indução ao erro, a sedução, os chavequeiros de plantão que o digam, né? A vanglória, a arrogante, a insensatez, poder da língua, a fofoca, a língua de mexeriqueiro, a maledicência, tudo associado à língua. As feridas de alma causadas em outros, o rejeitar a outros com palavras, etc, etc, etc. E você pode alongar essa lista na sua mente aí. Quantas desgraças provém do uso errado da? Os pecados cometidos pela língua, eles espalham poluição espiritual na vida de uma pessoa. E o pior, ao entorno dessa pessoa também. Talvez nenhum outro membro do corpo cause tantos danos à vida de piedade e injustiça quanto a língua. Vamos ler mais? Provérbios é cheio de recomendação, um livro de sabedoria. Eu sempre quando estou construindo assim uma palavra, eu fico assim buscando dar bastante exemplos práticos, mas é tão constrangedor, né? Às vezes falar da língua, das mazelas dela, que eu preferi deixar a Bíblia falar, e os exemplos bíblicos eles são muito didáticos. O Provérbios 18 tem uma sequência enorme de recomendações e disposições, denúncias sobre o mau uso da língua. E o 18, 20, 21 diz assim, e o homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Morte ou vida. E o 18 ainda, o 4 e o 8, volta um pouquinho, diz assim, águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte de sabedoria um ribeiro que não corre. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, nem privar do seu direito. Os lábios do tolo entram em contendas, e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do difamador são como bocados doces, que penetram até o íntimo das entranhas. O 13 também, aí no 18 ainda diz assim,
Responder antes de ouvir, responder, tem associação à língua, é estultícia e vergonha. E lá no capítulo 10 do Provérbios, volta mais umas paginazinhas, o 18 e 19, 10, 18 e 19, o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que espalha a calúnia é insensato. Lembra que o povo de Gálatas era insensato? Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os insensatos, por falta de entendimento, morrem. Salmo 140, do 1 ao 4. Tiago falando aí sobre o uso, o mau uso da língua. Salmo 140, do 1 ao 4, o salmista diz, Salmo de Davi esse aqui: livra-me, ó Senhor, dos homens maus, guarda-me dos homens violentos, os quais maquinam maldades no seu coração, estão sempre projetando guerras, aguçaram as línguas como a serpente, peçonhas de áspides estão debaixo de seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios, preserva-me dos homens violentos, os quais planejaram transtornar os meus passos. O Provérbios 11, 19, volta lá. Passeando aqui sobre a Bíblia. O Provérbios 11, 9, aliás, diz assim: o hipócrita com a boca arruína o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Veja que a língua destrói o próximo e leva à ruína, igreja. A língua ainda, ela promove guerras de todos os níveis, tipos, tamanho, nos lares, nas casas, nas empresas, nas igrejas. Eu estou pensando aqui quando pode falar o nome dele, né? O Bush filho, diz com a sua boca que haviam armas químicas lá no Iraque. Estão até hoje procurando. Mataram Saddam, destruíram a nação. A língua também, ela corrompe. Porque a Bíblia diz que as más conversações... A língua também, ela provoca instabilidades. Semana passada foi o culto 10. A anterior, eu estava no sábado em São Luís do Maranhão, lá, inaugurando nosso ponto de pregação. Um trabalho fantástico, maravilhoso, no bairro do Olho d'Água. Quando você for a São Luís, passe lá. Fomos no sábado, uma grande festa. Tinha irmãos do Anália Franco, porque os desses estão lá, vieram do Anália. Tinha irmãos de Teresina, que é a capital mais perto, ali 450 quilômetros. Muito legal. E aí, no dia seguinte, eu parti para Teresina, num voo de 40 minutos, para continuar um serviço que a gente tem prestado à igreja de Teresina. E quando eu cheguei no aeroporto de Teresina, é estranho que o aeroporto de Teresina é muito pequeno e tem voos muito pontuais. E naquele momento só chegava o voo da Azul em que eu cheguei. E o aeroporto estava um tumulto, polícia, gente, bagunça. E eu pensei, será que tudo isso aqui é para mim? A polícia não, o povo, né? E aí, tinha muita gente lá no canto do aeroporto, que foi recém-reformado, tem um espaço para os caixas eletrônicos. E tinha lá fila só de mulher, gritando. Nada contra as mulheres, mas elas são mais emotivas nesses momentos, né, de instabilidade. Então elas estavam lá, se pegando, batendo. Eu mal saí, não deu para pegar o táxi, uma coisa louca. Eu entrei no carro assim, mais um quarteirão, tinha uma outra farmácia fechada, com um monte de viatura na porta. E eu, sem entender nada, eu perguntei para o taxista, o que é isso? Ele falou, tem um boato aí que é o fim do Bolsa Família. Então todo mundo sacou hoje. Aí o restante da história você já leu aí na imprensa. E como 1/3 da população piauiense depende do Bolsa Família, instabilidade causada pela língua. Agora, ajusta aí a tua realidade. Outras coisas, a língua causa problema de separações entre marido e mulher, pais e filhos, familiares. As maiores causas de divisão entre as famílias, queridos, depois de espólio, inventário, herança, é língua, falatório. Você deve ter uma meia dúzia de casos aí na tua família assim. E quando você vai sentar, é interessante esse exercício, quando você vai juntar essas pessoas para reconciliá-las, e você começa a buscar profundamente, e você as confronta,
E viu, mas o que você tem contra essa pessoa? Ninguém tem nada contra ninguém. Qual foi o fato que causou a cisão aí? Não, nenhum, não sei lá. Língua. A língua, outras coisas que ela produz, feridas e marcas profundas nas almas das pessoas. Quando a gente trabalha com veredas antigas, ou nos ministérios de libertação, que trabalham a alma das pessoas, vocês veem isso a rodo. Qual a maior parte da origem dos problemas? Rejeição. E como começa a rejeição? Com uma fala, uma palavra difícil. Quando você vai trabalhar a restauração de lideranças, tem líderes minimizados, foram abusados espiritualmente. Qual foi o problema? Palavra. Um líder mais arrogante que minimizou, deu uma palavra dura, desclassificou. Quantas guerras provêm dos problemas ligados à língua? Outros grandes problemas associados ao mau uso da língua, eu listei aqui: falar sem pensar, ou falar quando se está irado, ou falar sem se saber do todo, ou falar sem prudência, ou falar segredos dos outros, ou falar para as pessoas indevidas e na hora indevida, e aí se fica refém disso que foi dito depois. E quando as pessoas ficam reféns das outras, como é difícil elas voltarem atrás. Um dia desses, resolveram uma questão de uma pessoa que estava num conflito muito grande. Ele falou muita coisa, e numa das palavras dele, ele disse assim: isso é irreversível, pastor. Graças a Deus, foi reversível. Mas quando ele falava isso, eu dizia assim: olha, não, e comigo você pode falar que é irreversível. Eu não vou levar em conta. Porque normalmente as pessoas dizem isso, depois ficam reféns do que disseram, e aí não voltam atrás. E fica aquela coisa. Língua. Com a língua construa ou destrua uma reputação de alguém, e etc, etc. Eu poderia ficar horas aqui falando dos problemas da língua. Mas eu gostaria de falar sobre a contrafação da obra de Deus. E o que é contrafação, pastor Pedro? Segundo o dicionário, é o ato ou o efeito de contrafazer. Na velha ortografia era contrafacção. Na nova ortografia brasileira, a contrafação. Pode ser traduzido também como uma imitação fraudulenta, como uma falsificação, ou como um fingimento, um disfarce. Por que falar de contrafação quando se fala de língua? Porque eu quero afirmar nessa noite, amados, que se é verdade que a língua é capaz de tantos males, é um membro tão perigoso do corpo, é algo que carrega tantos riscos e pode ser tão astuto e malignamente usado pelo inferno, se isso tudo é verdade, e é verdade também que isso é uma contrafação da obra de Deus, é mais verdade ainda que esse pequeno membro pode muito ser usado para a glória de Deus. Para trazer cura, vida, restauração, para adorar, para louvar, para pacificar, para profetizar, para anunciar boas novas, para cessar guerras e tantas outras bênçãos. A língua como instrumento de bênção. Vamos pegar aqui só parcelas de textos aqui. Do Tiago 3, por exemplo, onde a gente estava. A parte A só, o comecinho do 9 e do 10. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. O 10A, da mesma boca procede bênção. E o bênção aqui no sentido de contrário de maldição, quando o Tiago fala que tinha uma sensação mais ou menos assim: prive essa pessoa da comunhão com Deus. Decrete que essa alma vai para o inferno. Então o contrário disso é: estabeleça, libere em geral a comunhão dessa pessoa com Deus. Garanta o lugar dela no céu. O Provérbios, onde a gente leu, vamos voltar lá, Provérbios 10, vamos continuar pegando só uma parcelazinha dos versículos, sem descontextualizar, porque também faz sentido. Provérbios 10, 21a diz assim: a língua do justo é prata escolhida. O 10, 20, o anterior, aliás, eu li o 21, né? Li o 20. O 21 agora: os lábios dos justos apacentam a muitos. E apacentar com a língua é a mesma coisa que amar a Deus. Lembra das perguntas de Jesus para o Pedro?
O 10:19b, agora a segunda parte. Mas o que refreia os seus lábios é prudente. O 13a, nos lábios do entendido se acha a. O 10:11a, a boca do justo é um manancial de vida. O 31a, a boca do justo produz sabedoria. O 32a, os lábios do justo sabem o que agrada. O 18:21, caminha um pouquinho. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. E vamos ficar aqui nessa passagem da palavra com a vida. O 25:11 de Provérbios. E esse é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Como maçãs de ouro, servidas em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aleluia. Uma língua curada, sã, dirigida pelo Espírito Santo, pode pacificar guerras, reconciliar pessoas, fazer alguém se desviar do mal, dissuadir alguém prestes a cometer uma loucura. Pense nos bombeiros quando vão atender um suicida. Quanta habilidade. O ano passado teve um que subiu naquele arco assim, tem ali na 23 de maio, na Washington, chegando no aeroporto de Congonhas, um policial meio neurótico, lembra disso? Ele ficou lá, queria se jogar, parou o trânsito, foi um bombeiro, falou de futebol com ele, da vida. Já pensou se ele chega e fala assim, pensando bem? Não façam como eu, queridos. Tinha uma moça que dizia que era suicida numa igreja do Nordeste, e sempre ela gastava horas comigo. Um dia eu estava no culto, que eu aprendi que o suicida não diz que né? Ele faz. E aí chegou a notícia que ela estava na ponte da cidade para se jogar. E eu disse assim, uma menina rica, cheia de condição, não é uma história assim, sabe, de quem não tem problema. E eu assim, num ímpeto, numa carnalidade danada, eu falei assim para os diáconos, mandem ela pular. E ela ficou brava, e falou, agora eu não pulo também. Deu certo. Deu certo. Depois ela foi no final do culto lá pedir perdão. Não faça isso. Eu estava dizendo que desvencilhe alguém, dissuade alguém que está prestes a cometer uma loucura. Uma língua santa, pura, ela drena o pus de um coração amargo. Ela restaura, ela encoraja, ela inspira, ela ensina, ela orienta. Ela traz ânimo, e a palavra ânimo aqui como fôlego de vida. Ela forma, ela educa, ela protege, ela fortalece, ela dá início a grandes feitos. Ela prega a palavra, ela dá direção, ela mostra o caminho. Eu já falei que ela profetiza, ela promove cura, libertação. Lembra que a gente fala, sai em nome de Jesus? Ela também introduz para dentro do corpo de Cristo, porque é autorizado pela igreja que está na família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo para dentro do corpo de Cristo. Essas palavras lançadas no mundo espiritual produzem nova vida na vida da pessoa. Ela louva o Senhor, ela fala a língua dos anjos, ela pede perdão, ela fala no tempo certo, ela fala verdades ditas com graças, porque a verdade sem graça também vira uma desgraça. Ela expressa o caráter de Cristo, ela gera segurança, ela produz confiança, ela aconselha, ela honra, ela alegra, ela demonstra valor, respeito, etc, etc, etc. Há grandes oportunidades em fazer um bom uso da língua, igreja. Amém. E eu poderia perguntar, qual língua você quer ter? O Tiago 3, do 11 e 12 ainda fala, veja lá, de fontes. Tiago 3, 11 e 12 diz assim, porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. O Tiago está falando aí da incompatibilidade entre a fonte pura e a água impura. Para quem vivia aí no contexto dele numa Palestina cheia de seca, a importância da fonte era vital. E aqui a palavra é peixe.
Dela dependia inclusive a vida de muitas aldeias. Eles entendiam de fonte de água. Era muito importante que uma fonte de água fresca e doce, e a palavra aqui que ele usa no grego é glikos, continuasse a gerar água assim. Não sei se você viu na internet aquele filminho do Saulo lá no Mais Água, Projeto Mais Água, que ele está junto com o Jocum e um outro missionário do Nascer de Novo, lá no Piauí, levando água para uma comunidade chamada Betânia. Cidade não tem igreja evangélica lá, a uns 500 quilômetros de Teresina. E aí os irmãos lá da igreja aqui, Missionária Oriental de São Paulo, o Juliano, o Livres, se juntaram e compraram um dessalinizador lá, por de R$25 mil. Porque até tem água numa certa profundidade, mas é uma água horrível de se beber. Se você viu o videozinho, você vai entender. E aí aquele dessalinizador produz uma água que a mulher lá que está sendo entrevistada falou: isso é uma bênção do céu, eu nunca tomei uma água assim. Quando a gente olha aquilo lá, dá para entender um pouco essa diferença das fontes. Ele fala também que enquanto outras fontes produziam uma água imprópria para consumo, uma espécie de água salobra, que é uma mistura de água doce com salgada. E esse sal não é aquele mesmo do mar, vem de outras fontes, porque está longe do oceano. Que a palavra usada aqui no grego é pikros. Glicos para boa, pikros para ruim. Mas a questão que ele levanta é que a mesma fonte não gera glicos no instante e pikros no outro instante. A ênfase que muitas pessoas dão e que o texto não quer dar é que assim, você, fonte, pode no mesmo tempo falar boa coisa e depois falar ruim coisa. Ele está dizendo que as fontes, elas permanecem constantes. A fonte, a água boa vai sair sempre da fonte boa. E a água ruim vai sair sempre da fonte ruim. A água poderia ser boa ou ruim, mas ela seria sempre coerente na produção de um mesmo tipo de água. Ele também usa o exemplo da figueira para dar o mesmo sentido, que é o versículo 12. Então o ponto não é o produto, mas é a origem. Bênção ou maldição? Ele questiona. Esse negócio de maldição, como eu disse aqui para vocês, o contexto aqui significava privar a pessoa da presença de Deus e dizer que ela vai para o inferno. E Jesus entendia muito bem isso, e Tiago fala muito sobre isso. Jesus, ele fala assim: ó, ninguém amaldiçoeis, hein, meu? Que eu vim aqui para salvar e vocês ficam colocando os outros no inferno. Eu morri pelas pessoas, você vai lá e corta. Eu morro na cruz e você dá um passaporte para o inferno. Fosse cortada da presença de Deus, experimentasse o castigo eterno. Jesus fala assim: ó, bem dizer que vos maldiz. E como uma acusação final, no apogeu do texto dele aqui, a língua, o Tiago condena a ambiguidade, a oscilação incoerente e instável do ânimo dobre, revelando que o homem e mulher de mente dividida demonstram uma natureza contraditória em seu falar. Sua fé não tem foco e é recheada de instabilidade. O segredo então qual que é? 3:12. Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. O problema, amados, então, é a fonte. E para a gente entender qual é a fonte, e esse é o ponto dessa noite, Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 diz assim: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aliás, o Lucas 6:45 fala isso de uma forma mais simples e clara e conhecidíssima por todos nós. O 6:45 do Lucas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro tira o mal. Pois daquilo em que há abundância no coração, disso fala a...
Tua tradução talvez esteja assim, que a boca fala do que o coração está. Então, amados, o grande segredo é o coração. Um coração puro não pode produzir palavras falsas, amargas, destrutivas. Não dá para você atacar a causa, porque a língua é indomável. Ninguém a pode controlar. Precisa mudar o coração. Amém. A fonte. Apenas um coração renovado pode produzir palavras puras, ou seja, água doce. Amém. O coração, ele é tão severo, que Jeremias 17, 9, fala que ele é mais enganoso até do que o diabo. E olha que o diabo é o pai do engano. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? É por isso que esse papo de eu estou sentindo não funciona. Pode ser um engano crasso. Mas eu senti. Foi esse o problema. O coração é mais enganoso do que todas as coisas, inclusive que o capeta. Que todas as coisas, e poderia ser também que todos os coisas, né? Então, amados, a mudança do coração refletirá automaticamente em sua língua. E aí eu volto à pergunta: que língua você quer ter? E poderia ainda fazer essa pergunta assim, melhorando, ó. Qual coração você quer ter? Amém. O salmista dá uma tremenda dica no Salmo 51:10, e com ele nós vamos orar. Orar. Salmo 51:10. Tem até um cântico, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, estável, reto. Tem várias traduções aí. O ponto nessa noite, meus irmãos, de Tiago 3, 1 ao 12, quando fala da língua, é te chamar a atenção para a quantidade de males que ela produz. Te falar também que você pode usar essa língua para o bem. E é muito mais poderoso usar para o bem do que a destruição que causa usando para o mal. Lembrando que maldição é visitada em 4 gerações, bênção até 1000. Mas o ponto é que não se doma a língua, se converte o coração. E para não ir muito longe, eu poderia dizer que esse coração tem a ver com mente, entendimento. Amém. A tua boca vai falar do que tiver cheio o teu coração, teu entendimento. Vou ficar de pé. Não é uma palavra para te pôr para baixo. Ela é meio cinza, né? Eu fiquei, puxa vida, os irmãos deram mó fria para mim. Da língua. É sempre mais legal falar daquelas palavras que anima, te faz falar em língua estranha. Como eu gosto disso. Mas talvez ela não te leve tanto para o céu quanto uma correção no teu coração. Aleluia. E você vai ter chance de ser encontrado um verdadeiro adorador que adora Espírito e verdade, porque isso também tem a ver com uma fonte boa. E esse versículo me dá um nó na cabeça. Porque o Pai procura. Mas para quem é onisciente e onipresente, procurar alguma coisa é esquisito, não combina. Só no mínimo deve ser porque é um artigo muito raro. Nós temos chance de ser encontrados verdadeiros adoradores nessa noite. Amém. À medida que aquilo que for jorrado das nossas fontes sejam coisas boas, sejam águas doces. E para isso só tem um caminho: coração puro. Amém. Crie em mim um coração que é puro, um espírito inabalável. E aí a questão da língua vem de tabela. E a possibilidade de perfeição. Porque quem a controla é varão. Estamos diante de uma grande oportunidade, igreja, dada racionalmente pela palavra. Amém. Temos as nossas línguas controladas, usarmos elas cativas à obediência de Cristo, dominando nossa mente, fazendo nosso interior for jorrar somente água pura, viva, e sermos instrumentos de completa restauração,
restauradores de veredas, reconstrutores de ruínas antigas desoladas, edificadores de pessoas, inspiradores de outros, animadores da fé do povo de Deus nesse lugar. E esses serão artigos raros em tempos de apostasia, evangelho ruim, qualidade decadente dos crentes. Aliás, a Bíblia diz que também esse é o fator de juízo. Diante do grande tribunal, pelas suas palavras você vai ser quanto peso naquilo que a gente fala. Lembrando que o mundo e tudo que tem foi feito e construído pela fala. E a maior e única conexão que a gente tem com Deus é a palavra falada, encarnada, dita. Quantas dicas do nosso proceder, amém? Quantos irmãos facilitam o ambiente com a canção? Aquela que Deus já produziu no coração deles. Eles vão falar a palavra cantada, usar a língua deles para o bem. Eu queria que você fechasse os teus olhos e refletisse um pouquinho. Tua língua, ou como anda o teu coração. É bem verdade que às vezes as pressões da vida, da luta, do dia a dia, as lutas que a gente é exposto, nos fazem baixar a guarda, e a gente esquece disso, que eu imagino não ter falado nenhuma novidade aqui hoje. E aí a gente se descuida e peca com a boca, como diz a moçada, até umas horas. Quanta bobeira a gente diz às vezes, quanta mentira a gente canta, quando fala coisas que não vive nas canções. Quantas palavras que a gente fala assim, futilmente. A Bíblia diz que todas têm peso. Há tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação, diz a palavra de Deus. A Bíblia também diz que de toda palavra ociosa, e ociosa é aquela que vai carregada de ócios, sem propósito, o homem vai dar conta. Nós podemos ser uma igreja forte em muitos fundamentos, e nós já somos em dezenas deles. Mas nós precisamos nos aperfeiçoar no fundamento, uso da língua. Ter uma boca santa. Fazer produzir água doce o tempo todo nessa fonte. Eu quero acreditar que vocês são fontes boas. Tenho certeza. Tem instrução e ambiente para isso, sim. Mas nós precisamos usar melhor a nossa língua. E hoje é uma noite da gente acertar os nossos coraçõezinhos e fazer como Davi, que fez um pacto com os olhos dele para não os fixar numa virgem. Poderemos fazer um pacto com os nossos lábios. Aliás, o salmista fala: coloca um guarda à porta da minha boca, para que quando a gente falar seja relevante, construtivo, edificante e bênção na vida de muitos. Essa é uma tremenda ferramenta. Essa não é uma exortação de bronca, é um estímulo, uma oportunidade de caminhar num outro nível de evangelho. Poucos estão se preocupando com isso. Eu queria convidar pessoas corajosas hoje à noite para orar aqui comigo, aqui na frente, para que a gente possa pedir juntos para o Senhor uma condição de dominar nossa língua, e capacidade e transformação em nossos corações, para que a gente ore como Davi orou depois de uma tragédia na vida dele. Crie em mim um espírito reto, um coração que é puro, inabalável, reto, estável. E aí as minhas palavras vão ser retas, puras e estáveis. Se você entendeu esse apelo, venha diante de Deus aqui para a gente orar, amém? E quando a canção vai fluindo, você vai orando, viu, irmão? Porque eu também preciso muito estar nesta oração aqui. Aleluia. Se preocupe só com você. Se você tem entendido, está edificado nessa área, ore agora, ore então. E se cuide, vigie, porque você vai ser tentado a vacilar com a língua. Isso, essa canção tem tudo a ver. Vá orando isso, igreja, vá orando. Estabelecer aqui agora um ambiente de oração.
nem desânimo, nem pessimismo, nem malícia, nem maledicência, nem desgraça. Transforma o nosso coração, Deus, para ele produzir água boa, doce, que mata a sede, não aquela que paralisa os rins, porque é cheia de sal, é cheia de maldição. Água que vai gerar fontes que vão jorrar para a vida eterna dentro das pessoas. Água que o Senhor dá para beber. Nossas bocas sejam mananciais disso, Senhor. Nossas línguas, fontes que vão lá nessas fontes e trazem essas águas para fora. Confessa ao Senhor. Eu quero entender que há muitos varões e varoas perfeitos aqui, que estão aí na nave da congregação, com as línguas do altar de Deus. Então você tem autoridade para orar por esses que vieram à frente. Isso não vai juízo sobre a tua vida. Olha o Senhor. Até por coisas que eu estou vivendo esses dias aqui, dessa importância da língua, de coisas que falamos e fazemos. Eu senti muito no meu coração o Senhor falando aqui para que a gente possa quebrar coisas que foram lançadas aí no mundo espiritual, contra os nossos familiares, contra o marido, contra a esposa, contra os filhos, coisas que são às vezes inconscientes, coisas sem propósito e sem o desejo de machucar ou de matar alguém, mas que você possa liberar perdão sobre essas pessoas, que você possa quebrar isso no mundo espiritual, coisas que nós falamos, muitas vezes que o nosso coração está cheio de doenças, às vezes, que a gente possa se arrepender disso, que a gente possa reconstruir relacionamentos vivos, cheios de pureza, cheios de retidão de Deus, que a nossa língua possa ser uma língua que edifica, uma língua que abençoa. Sabe, esses dias Deus tem feito isso na minha família, entre nós, coisas que nós fizemos aí durante esses anos todos. Muitas vezes nos juntamos para falar desse ou daquele, e Deus vem construindo, porque a nossa vida também tem sido reconstruída. Então que a gente possa nessa noite pedir perdão a Deus por coisas que lançamos ou inconsciente ou conscientemente. Aleluia, continuamos orando aqui, queridos. Nessa linha eu ainda queria te levar a considerar no teu coração se você tem sido alguém que pratica o criticismo exacerbado, meu irmão. Se você é muito crítico, fala mal das coisas da igreja agora, eu estou falando desse ambiente aqui, isso não ajuda, isso só atrapalha, isso traz peso. A tua palavra tem essa condição de atrapalhar, de reter, de diminuir o ritmo. E sem te expor, eu gostaria que você em pensamento, aí no teu lugar, falasse com o Senhor, pedindo perdão por essas coisas, porque senão elas ficam no ar, no mundo espiritual, pendentes, atrapalhando, não ajuda. Se você tem sido crítico da liderança, dos processos, da igreja, com a fala sempre difamatória, de desdém, de menosprezo, essa hora de trabalhar isso, igreja. O Espírito Santo constrange os corações para que a gente vá se liberando dessas cargas, desses pesos.
nossa humanidade ela é falível e a gente às vezes se inclina para isso, para esses caminhos ruins, Deus. Que acaba falando mal de líderes, pastores, processos, ministérios, jeito de ser. Ajuda o teu povo, Senhor. A maledicência corrói, Deus, a confiança, a construção de credibilidade, de ajudar as pessoas. Então, Deus, abençoa a tua igreja nisso também. E nós oramos por esses irmãos que vieram aqui à frente, Senhor. E queremos trazer sobre a vida deles, Pai, a tua presença, a tua mão, a tua restauração. Também da necessidade de verbalizar esse perdão para a pessoa. Aqui você está entendendo que feriu com a língua. Você precisa ir lá tratar isso pessoalmente também, para que a sua vida volte a andar. E ela, numa atitude muito corajosa, disse assim para mim: olha, pastor, eu sofri muito com isso, então eu sei o efeito do antes e do depois. Então fica a dica para o teu espírito, meu irmão. Você precisa pedir perdão por tocar pessoas com a língua, por falar mal. Nós temos chance de se tornar uma igreja de adoradores aqui, verdadeiros adoradores, porque as suas fontes estão em Cristo, jorram água doce o tempo todo. E uma última oração que eu queria fazer aqui. Gerson, queria que você orasse, eu vou explicar por quê. Presta atenção, igreja. Visão de fé e confiança. É até um título de uma das lições daquele material que a gente usava, ou usa em alguns casos ainda, Casados para Sempre. Visão de fé e confiança tem a ver com olhar para frente, até com o profético. Sabe por que isso é importante? Associado à questão da maledicência, dos problemas com a língua. Porque a gente vai parar de falar mal quando a gente olhar as pessoas como Deus as vê. Eu estou lembrando de quando Jesus falou para Ananias ir ter com Saulo. Ele falou: você está louco? Esse cara é perseguidor de cristão. Aqui ele tem carta, autorização para cortar a cabeça das pessoas. Jesus falou: não, esse é para mim um vaso escolhido. Jesus olhava para aquele camarada que fez o evangelho chegar a mim e a você, gentios. E o Ananias tinha a visão de homem, do perseguidor. A nossa visão é de Ananias, por isso que a gente fala mal. Não vai para frente, olha o defeito da minha mulher, do meu marido, esse meu filho. E é incrível que a gente conhece os defeitos da igreja do Senhor. Mas ainda assim, Jesus, quando fala dela, em Apocalipse, ele diz: a minha igreja é santa e gloriosa. Não sei aonde. Mas essa é a visão dele, de fé e confiança, que considera as coisas que não são como se já fossem. Precisamos gerar, ter isso no nosso coração, só assim para vencer a maledicência. Porque eu não vou criticar mais, eu vou entender que tem um processo acontecendo e ele vai chegar lá. Vamos chegar lá. E aí não tem mais espaço para maldizer, amaldiçoar, fazer reter, parar, atrapalhar, caluniar, difamar. Porque vou estar nutrido, cheio de uma visão, na perspectiva que Deus vê as coisas. Isso é um tremendo exercício profético, né, Gerson, ou não? Confiar que Deus vai fazer, porque as promessas dele não vão cair. E o poder dele que eu apregou tanto tem que ter efeito também na vida do meu irmão com defeito. E aí eu não critico, porque esse poder vai se aperfeiçoar nele também. Aliás, tem que ter fraqueza para ter perfeição, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, aleluia. Isso detona a maledicência, não há espaço para uma palavra ruim. Em alguns ambientes a análise é permitido, mas não é nenhum de vocês. Os ambientes maiores, onde os líderes precisam comentar defeitos para tratar. E essa é uma alçada, mas não há crítica ali, há constatações. Tirando isso, irmãos, ninguém é autorizado, à luz da palavra de Deus, a falar mal. Isso traz doença para o corpo da igreja, para as famílias.